A visão de David Wilson. Capítulo 2. Mudanças drásticas de tempo e terremotos violentos. Narrado por Petrônio Silva. Peço a compreensão dos irmãos em relação à minha leitura, que não é muito boa, e também pelo fato dessa parte do texto eu ter traduzido do espanhol. Tópico 3. Virá a fome. A fome virá ao mundo em nossa geração e milhares de pessoas morrerão de inanição. Estamos bem em frente de anos catastróficos, durante os quais haverá secas, inundações e outros desastres meteorológicos que destruirão grandes quantidades de produção mundial de alimentos. Haverá invernos sem neve que trarão destruição de plantações e condições de fome na Rússia central e ocidental. A Índia, Paquistão e todo o sudeste da Ásia e África receberão um golpe especialmente duro. Tanto a seca de 40 meses na África como o prolongado período de seca no Brasil terminarão temporariamente. Haverá um rápido alívio, mas as condições piorarão. Na África, milhões de pessoas enfrentarão a inanição. As reservas americanas de alimentos esgotarão parcialmente devido à seca e às inundações que terão lugar neste país. As reservas de trigo, de arroz e de soja ficarão completamente esgotadas. Não será possível satisfazer a demanda de milho, arroz, de trigo. O mundo enfrentará em nossa própria geração a amedrontosa perspectiva de uma população mundial que cresce muito mais rápido que a produção de alimentos. O mundo tem encarado fomes e secas de formas antecipadas. Desde a antiguidade ocorre fome no mundo, mas dessa vez é muito diferente. No passado, o mundo sempre conseguiu se recuperar ao colher boas colheitas outra vez, mas agora não podemos nos recuperar. Já temos tido muitos anos ruins e o pior ainda está por vir. A situação somente piorará devido ao excesso de população. Nunca conseguiremos. A situação somente piorará e devido ao excesso de população, nunca conseguiremos manter o sustento. Então não cabe a menor dúvida, é a fome universal dos últimos tempos prevista pela santa palavra de Deus no livro de Joel. Leitura do livro de Joel, capítulo 1, a partir do versículo 15. Aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo. Como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, ele virá. Não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos e que a alegria e satisfação foram suprimidas do templo do nosso Deus? As sementes estão murchando debaixo dos torrões de terra, os celeiros estão em ruínas, os depósitos de cereal foram derrubados, pois a colheita se perdeu. Como muge o gado, as manadas andam agitadas, porque não têm pasto. Até os rebanhos de ovelhas estão sendo castigados. A ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens, e as chamas consumiram todas as árvores do campo.
Até os animais do campo clamam a ti, pois os canais de água se secaram e o fogo devorou as pastagens. Tópico 4. Princípio das dores. Ocorrerão inundações, furacões, tornados e chuvas de granizo com maior frequência. Mais de um terço dos Estados Unidos será declarado zona de calamidade pública dentro de poucos anos. Os homens dirão que a natureza está fora de controle. Estranhos acontecimentos que ocorrerão na natureza deixarão confusos os cientistas. Erupções na Terra, névoas de sangue, névoas lunares, sinais estranhos nos céus, tais como tempestades cósmicas. Isso e outros eventos nunca antes vistos causarão a admiração de muitos. A névoa estendida no espaço tornará a lua vermelha e causará períodos de escuridão sobre a Terra, quase como se o sol não brilhasse. Tópico 5. A natureza despertará. A natureza despejará a sua fúria com intensidade crescente na próxima década. Haverá certos períodos de alívio, mas quase todos os dias a humanidade presenciará a fúria da natureza em algum lugar da Terra. Estas mudanças que irão superar recorde estarão acima e mais além de toda e qualquer mudanças ocorridas no passado. Haverá inundações, furacões e tornados que destruirão plantações, animais e muita fauna silvestre, fazendo com que os preços aumente mais ainda, e fazendo alguns especialistas no assunto sugerir que a natureza está perdendo o seu equilíbrio. As condições climáticas se tornarão gradualmente mais difíceis de prever. Aparecerão repentinas tempestades sem aviso prévio. Ondas de frio que baterão recordes se fixarão sobre as regiões mais meridionas e as zonas do norte experimentarão ondas de calor que superarão as marcas. Haverá alguns períodos de alívio em que os homens dirão: as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Não há nada de incomum no que está ocorrendo, sendo que assim vivemos tranquilamente, que os homens dirão. As pessoas críticas terão dentro de si um conhecimento inato de que Deus está por trás desses estranhos eventos e está despejando a fúria da natureza para forçar os homens uma disposição de ânimo que os faça se interessar pelos valores eternos. Vou reler essa parte. As pessoas críticas terão dentro de si um conhecimento inato de que Deus está por trás desses estranhos eventos e está despejando a fúria da natureza para forçar os homens uma disposição de ânimo que os faça se interessar mais pelos valores eternos. Estas violentas relações da natureza estão claramente orquestradas por Deus para prevenir a humanidade acerca dos dias da ira e do juízo que vem. É quase como se o céu estivera declarando: ó terra, presta atenção ao seu
lamento. Deus sustenta os pilares da terra em suas mãos. É quase como se o céu estivesse declarando: ó terra, presta atenção aos seus lamentos. Deus sustenta os pilares da terra em suas mãos. Sacudirá a terra até que a sua voz seja ouvida. Ele dominará como rei a inundação e é Senhor dos ventos e das chuvas. O mundo clamará por um retorno às condições normais, mas o tempo vem quando não haverá mais retorno. Deus está agindo como alguém que desperta do sono e a sua raiva está inflamada contra os homens de corações duros e pecadores. Ele derreterá eventualmente os mesmos elementos com um calor ardente, mas até esta última hora pelo qual a terra passará, Deus derramará suas taças da ira. O Deus da natureza fará uso de suas pragas para revelar seu poder, numa advertência à humanidade, para que ele evite a sua ira. Vou reler essa última parte. Deus derramará suas taças de ira. O Deus da natureza fará uso de suas pragas para revelar seu poder, numa advertência à humanidade, para que ele evite a sua ira. Então Deus usará a natureza como advertência à humanidade. Breves períodos de alívio. Tópico 6. Muitos homens parecerão estarem arrependidos durante os períodos violentos da natureza. Contudo, os breves períodos de alívio irão parecer que a natureza tem sossegado e os homens serão confortados com um ambiente quente, a luz do sol e uma estação do tempo normal, mas em breve seguirão mais violência e muito pior. Aí algumas pessoas elas voltarão à vida de pecado quando a natureza voltar ao normal por curto período. Muitos pilotos de linhas aéreas relatarão as piores condições de voo na história da aviação. Virão os mais intensos furacões. Muitas partes do mundo encararão os invernos mais violentos de todos os tempos. A Europa se encontrará frente aos piores períodos de inverno que jamais houve toda a história. Peço a compreensão dos irmãos em relação à minha leitura, pois essa parte foi narrada, eu traduzi do espanhol e copiei e li em um caderno.